Vendas. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Conosco o professor José Sérgio Ferreira Antônio. Professor, eu gostaria de saber como deve ser feito o recrutamento dos bons vendedores. Nós já citamos as várias características e qualidades desses vendedores. Como fazer o recrutamento e quais são as fontes desse recrutamento? Bom, o importante, acho que em primeiro lugar, aí, respondendo sem pretensão da minha parte, é separar o que é recrutamento e o que é seleção, né? Eu sempre digo nas empresas e com os alunos que eu falo, olha, use o RH para te ajudar no recrutamento, com os recursos que ele tem, de trazer vendedores. E o RH sensibilizado com aquilo que você precisa, quando você passa o perfil ideal para ele, ele arruma um número de candidatos satisfatório para você selecionar. Mas eu digo que o administrador de vendas, o gerente, o supervisor, obrigatoriamente eles têm que participar do processo de seleção, porque ele é que vai trabalhar com a pessoa e ele que deve ajudar a selecionar. Passou as características para o RH, eu preciso de pessoas nessa faixa de idade, com essa formação e assim por diante, ok. Agora aqui na parte da seleção eu vou fazer, porque esse feeling, né, ele está com o administrador, com o gestor de vendas, com o administrador, ele que tem esse feeling. Bom, quais as fontes, você me perguntou? A fonte mais barata que tem é a própria empresa, e quando você oferece planos de carreiras. Dentro da empresa, dependendo do tamanho da empresa, você tem celeiros de vendedores que se autodesenvolvem. Por quê? Você pega um assistente de venda, ele participa de reuniões que o gerente, o supervisor faz com seus vendedores, ele acaba aprendendo, como eu digo, por osmose. Ele tem a cultura da empresa, ele conhece produto por estar falando toda hora de produto. E você dá a oportunidade dele ter um plano de carreira. Eu faço uma brincadeira, e vou me permitir fazer assim, que aliás uma aluna me fez isso. Você precisa tomar muito cuidado dentro da própria empresa, então, com o tráfico de drogas. Eu falei, o que é isso? Eu assustei. Ela falou, alguém às vezes tem alguém que não está muito satisfeito e diz, olha, eu tenho uma pessoa boa para vir para a área de vendas e tal, e quer passar tudo isso para você. É uma aluna que colocou. Eu, num primeiro momento, falei, é difícil, mas eu tenho uma resposta para isso. É só você dizer o seguinte, traga a pessoa, deixa ela vir, só que informe que se ele não... Ele vai passar por um período de experiência. Se não render? Se não render, ele não tem retorno. Você corta em 90% isso. Porque às vezes a pessoa contrata alguém, se é bom, fica com ele. Ninguém quer te passar quem é bom. Plano de carreira dá oportunidade a todo mundo, não aceitar esse tipo de indicação. Então, a própria empresa é uma maneira barata. Segundo, agências de emprego, que tem algumas... hoje que nós usamos muito instituições educacionais, o pessoal que entra como trainee, vai buscar, porque como é que você diz, como é que recruta vendedor? Eu quando comecei em vendas, que já faz tempo, eu dizia assim, não deu para nada, foi ser vendedor. Hoje, ainda existe essa cultura? Hoje já mudou. Hoje você pega a internet, ou pega jornais, você busca engenheiro, vendedor, advogado, vendedor. Eu tive médico, colega médico, vendedor. Eu fui diretor de uma assistência médica e o médico que fazia as vendas junto comigo, ele era médico vendedor. Ele clinicava, atendia, mas ele saía para vender. E um senhor vendedor, porque ele tinha o conhecimento do produto que eu falei, que é a linguagem técnica para poder conversar com as empresas e tal. Então a gente fazia uma dobradinha, uma parceria quando nós íamos. Então tem a própria empresa, como eu disse, instituições educacionais, você pode se valer de associações de classe, anúncios, internet, enfim, um monte de coisa. E até os contatos pessoais também ajudam. Tá? Uma coisa que se usa muito hoje em algumas organizações é pedir aos próprios vendedores que indiquem pessoas que eles gostariam de estar. Essa cultura do QI ainda é muito forte aqui mas no o Brasil, QI, né? nesse caso, não é nem de QI indicar de uma pessoa de um nível maior. É o próprio colega, porque você pode estar certo de uma coisa. Ninguém vai indicar uma pessoa que seja... vamos dizer, de capacidade inferior a dele. Porque ele vai ficar com a pecha, trouxe uma coisa ruim aí. Ele vai, não, olha, essa pessoa quem indicou foi fulano, e é tão bom. Ele vai trazer igual ou melhor do que ele, com certeza. Que ótimo. Professor, tendo a equipe formada, bons vendedores, como é possível manter a motivação dessas pessoas e qual a importância da motivação para a equipe de vendas? É a principal motivação, a principal preocupação que o gestor deve ter, o administrador, é com a motivação. É difícil você manter a equipe motivada, mas há necessidade de manter a equipe motivada. Tem alguns fatores que são motivacionais e outros fatores que desmotivam, como eu falei. Então, a questão de remuneração, se bem elaborado, é um fator motivacional. Se ele for mal elaborado, ele desmotiva. As lideranças, as chefias dentro da equipe, chefes recém-contratados, com pouco conhecimento do ramo, isso desmotiva. Se você tiver alguém que tem conhecimento do ramo, que acompanha o vendedor, que não tem medo de sair e perder uma venda, porque perder venda qualquer um perde. Porque é uma coisa importante dizer, já aconteceu, eu já trabalhei com vendedores que vendiam melhor do que eu.
E eu tinha que aceitar. Por quê? Alguns nasceram para mandar ou comandar, outros nasceram para ser comandados. Então, o fato de eu ser gerente, ser supervisor, conseguir administrar isso, não quer dizer que eu seja melhor vendedor do que ele. Às vezes ele tinha muito mais habilidade do que eu para vender. E eu tenho que saber aproveitar isso e incentivá-lo. E motivá-lo, principalmente, para ele continuar assim. Então, as reuniões bem organizadas, as convenções de vendas, os concursos de vendas bem feitos para oferecer, isso é uma maneira de se motivar. Porque a parte mais sensível do corpo humano, eu brinco em vendas, é o bolso. Sabe, se ele não está ganhando o que ele precisa, é difícil ele ficar. Então, além da remuneração, tal, o pacote, o plano de benefício, o respeito pelo profissional, acima de tudo. Assim se mantém a equipe motivada. Professor, o que hoje buscam os clientes? O que os clientes desejam? O que satisfaz um cliente? O que gera insatisfação nos clientes de um modo geral? Bom, o que o cliente busca, em primeiro lugar, é que um vendedor trabalhe com ele com transparência, né? Em vendas, eu já fiz muito essa afirmação que hoje já não faço. Em vendas você não pode mentir, só pode omitir. Isso não existe. Mesmo omitindo, se você omitir alguma coisa, tem uma hora que você vai dizer a verdade. E por que não trabalhar só com a verdade? Quando você encara o cliente olho no olho e diz a verdade, não tem nenhum problema. Quer dizer, não pode fazer promessas que você não pode cumprir. Você chegar no cliente em horas inoportunas, quer dizer, ter liberdade em excesso, mantenha o respeito, por quê? Em negócio não existe amizade, existe a parte econômica envolvida nisso. E quando se respeita, aí sim se faz uma amizade comercial e que muito raramente ela se estende um pouco mais, porque ninguém deixa de ter uma fidelidade com alguns centavos que não venha fazer a diferença. Ninguém vai comprar pelos teus lindos olhos a vida inteira. Mas se você for um vendedor coerente nas suas afirmações, respeitando o cliente, transparente, você vai fidelizá-lo e ele vai continuar com você. Professor, para encerrar essa nossa conversa extremamente agradável hoje, o que o senhor diria para aquelas empresas que enfrentam dificuldades com suas equipes de venda? Qual é o primeiro passo? Como começar a melhorar essa situação? Olha, eu acho que tem que dar liberdade ao gestor, como eu digo, ao administrador de vendas, para ele formar a equipe e ouvi-lo do que tem necessidade, dar apoio, estender com programa de treinamento, né? Às vezes de integração dentro da própria indústria, se tem produto que precisa fazer o vendedor conhecer. Por quê? Se você conhece produto, Paula, você pode até falar errado alguma coisa, cometer algum errinho de português, mas sobre o produto você não pode errar a pessoa que está comprando, porque às vezes do lado de lá tem pessoas também que não têm muito conhecimento e se você de uma maneira ou numa linguagem que ele possa entender, ele vai ser seu cliente. Mas as empresas precisam se preocupar em dar esse suporte para a equipe. Só com treinamento e acompanhamento é que você pode melhorar. Que ótimo. Professor, muito obrigada por estar hoje aqui conosco no programa. Obrigada pela presença. Eu só tenho a agradecer, fiquei extremamente feliz e espero, numa outra oportunidade, contribuir no que for possível também. Certamente. E você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas assim encerra mais um programa Gestão Eficaz. Na semana que vem nós voltamos com outras entrevistas imperdíveis. Fique conosco e até lá!